todos, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Renan Araújo, sou mestrando do curso de Ciências Ambientais pela Universidade de Cuiabá, Unic. A partir disso, eu vou trazer para vocês um pouquinho da classificação climática, né, de Köppen, na cidade de Juiz de Fora, onde esse estudo, né, analisa a classificação climática de Köppen, né, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, utilizando os dados de temperatura e precipitação dos últimos 30 anos, né, de 1993 a 2023. Minas Gerais, por sua vasta extensão territorial e grande população, desempenha um papel crucial na economia brasileira. Né? O Estado apresenta desafios relacionados a mudanças climáticas, com projeção de temperatura mais alta no futuro, por conta dos índices de desmatamento e tudo mais em sua vasta extensão territorial. Né? E com isso, a compreensão do clima do local é fundamental para diversos fatores, né? Especialmente a agricultura, dependendo da precipitação mínima, de média e máxima, porque através desse processo da precipitação, os processos influenciam no aspecto econômico, né? Que a maioria das vezes em determinadas localidades a agricultura ela sobressai. Qual que é a importância da classificação do clima pelo método de Köppen, né? O sistema de classificação climático são ferramentas cruciais para sintetizar as características do clima de um determinado local, né? Identificando a área e as características similares, né? Onde esses sistemas amplamente utilizados em estudo de saneamento agroclimático, né? Com isso, as classificações eles vêm com um contexto de identificar uma sobressaída, uma melhora ou uma piora dentro daqueles fatores climáticos em determinadas regiões. Já o sistema de Köppen, né, ele visa o quê? Classificar o clima em si baseado na vegetação, temperatura e pluviosidade, utilizando o quê? Códigos de letras para designar grupos e subgrupos climáticos, além da subdivisão para distinguir classificações de temperatura pluviosamente. Qual é a importância, né, dessa classificação, dessa precipitação e da temperatura para uma determinada região? A precipitação, basicamente dita, juntamente com a temperatura, elas desempenham vários papéis vitais nos ciclos hidrológicos, né, e climáticos da Terra, onde a precipitação ela interfere, ela influencia, né, a distribuição de água da superfície terrestre, que impacta nos ecossistemas, agricultura, abastecimento de água, erosões de solo e o clima regional global no local onde os seres estão inseridos, né? Gestão de recursos hídricos. O que é isso? A compreensão, né, da precipitação é essencial ao para a gestão de sustentabilidade, né, e dos recursos hídricos, incluindo previsões de eventos extremos como secas, né, inundações e tempestades para aquele determinado local. E isso vem de influência de precipitações juntamente com a temperatura. Né? As estratégias de adequações, né? O monitoramento das tendências de temperatura ao longo do tempo, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver estratégias de adaptações e manejos de produções agrícolas, né? Entender um contexto de como essa temperatura e essa precipitação vai estar daqui a um tempo, se ela vai favorecer, né, a produção naquele ambiente ou não. Tá tendo maiores índices ou menos índices de chuva, que poderão resultar nos abastecimentos, né, hídricos daquela região. O objetivo do estudo ele visa basicamente classificar o clima de Juiz de Fora, utilizando os dados numéricos de temperatura do ar e da precipitação climática entre os anos de 1993 a 2023, disponibilizados pelo Instituto de Meteorologia, né, o INMET. Materiais e métodos. O materiais e métodos utilizados, a gente utilizou-se de dados, né, da meteorologia, né, do Instituto Nacional Meteorológico, o INMET,
comparando os valores de precipitação e a temperatura das estações meteorológicas convencional de Nossa Senhora de Fátima, né, para entre o período de 1993 a 2023, que totaliza um total de 30 anos. Né. Com relação à organização de dados, os dados de temperatura e precipitação e localização geográfica foram obtidos pelos bancos de dados, né, meteorológicos para ensino de pesquisa, né, o DPMAP e o IMEP. Posteriormente, os dados eles foram organizados, tratados em planilhas, né, pela plataforma do Microsoft Excel. E com isso a gente veio para um processo de elaboração, né, onde foi elaborado o climograma da região, resultando dos valores de referência para determinadas precipitações e determinadas temperaturas voltadas para o clima de Juiz de Fora. A cidade de Juiz de Fora, né, Minas Gerais, tem apresentado uma expansão territorial e um aumento populacional notável, né, ao longo dos anos, refletindo assim automaticamente no crescimento urbano e a dinâmica socioeconômica da região, porque a gente compreende que quanto mais populações eu tenho em determinado local, a tendência é que há o processo de desmatamento para realizar a construção civil, né? E com isso a gente tem uma grande demanda socioeconômica e daí a gente tem baixa demanda de aspectos verdes, de áreas verdes no determinado local. Segundo dados do IBGE, a cidade ela apresentou uma expansão significativa em sua área urbana, né, o que eu acabei de explicar. Desmata-se, né, para construir novos bairros e daí diminui-se a quantidade de áreas verdes dentro da sociedade em si. A expansão territorial, né, ela vem como o quê? Ela está basicamente ligada com o crescimento da população, com o crescimento da cidade. Tem sido um importante polo econômico, né, educacional na região da zona da Mata Mineira, atraindo grandes buscas de oportunidades. Dados recentes do IBGE indicam que a população de Juiz de Fora tem aumentado constantemente, né, refletindo assim num grande crescimento contínuo. A sua densidade demográfica ela baseia-se em aproximadamente 1.435.749 metros quadrados, né, quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 3.766,64 habitantes por extensão territorial. A população está contada basicamente no contexto de aproximadamente 540.756 pessoas habitando hoje em dia na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, no exposto, né, climogramas à frente, a gente consegue entender que a região estudada ela apresenta uma grande extensão territorial, certo? E com isso a localidade possui estações do ano bem definidas, né, sendo eles o período chuvoso e o período de estiagem. Os índices maiores de temperatura estarão sempre ligados conforme o nosso climogramas à frente, ele está ligado onde os meses de janeiro, né, de dezembro a janeiro, que também são meses que equivale de precipitações mais elevadas, certo? A gente vê um índice mais elevado ali entre o mês de dezembro e o mês de janeiro, decaindo ali pelo mês de fevereiro, março, abril, onde a gente vê que o índice de precipitação por parte dali no mês de junho, julho está extremamente baixo, já, né, comparado ao índice de temperatura um pouco mais elevada. Então, entretanto, nota-se, né, perceptível que a localidade ela possui duas estações do ano elas bem definidas, sendo elas o período chuvoso e o período de estiagem, considerados como o período da seca, período seco, onde os índices de maior temperatura eles estão voltados para os meses de janeiro, né, de dezembro a janeiro, sendo também considerados os meses que equivalentes de precipitação mais elevadas, devido ao grande índice de calor do solo, né, fazendo com que esses processos de alta temperatura gerem grandes condensações de vapor de água na atmosfera, resultando assim na formação de nuvens que vão favorecer o processo, né, de precipitação, caracterizando assim o processo de umidade nas nuvens e que resulta no processo de injeção de água na superfície da Terra. Então, as temperaturas altas
elas geram grandes condensações de vapor de água na atmosfera, resultando na formação de chuva, né, de nuvens, que elevam o índice de precipitação. Já na formação de nuvens, a umidade promove o que? Várias ejeções de água para a superfície da Terra, caracterizando uma precipitação adequada.